Eu sou um filho amado do Pai, que estou vencendo a codependência, a rejeição, compulsão sexual, o medo. Meu nome é Antônio Carlos. Nossa mensagem de hoje no caderno é a de número 3, buscando um confidente. E eu tenho o hábito de analisar a palavra confidente. Alguém que você se identifica e que confia. E pensando nisso, nós temos também na palavra de Deus, em Tiago 5,16, que está registrada assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. Biblicamente falando, o Senhor está apontando para nós um caminho para que a gente seja curado. E o caminho da cura, ele começa pela confissão. Até mesmo nós que já temos um conhecimento do Evangelho, sabemos que nós precisamos nos arrepender de nossos pecados e confessar cada um deles ao Senhor Jesus. Através da fé nessa palavra, nós chegamos ao arrependimento, através de uma confissão. E a nossa realidade é que existe um caminho para a nossa restauração, porque nós temos 3 itens muito importantes para que a gente possa alcançar a nossa restauração, a nossa cura. E nessa realidade, o mais importante dentro da nossa cura é entendermos que é através de Jesus Cristo. Nós aqui trabalhamos direcionados ao Senhor Jesus. E sendo assim, ele vem a ser a primeira fonte de cura para nós. Depois, essa lição, ela apresenta o nosso grupo de apoio como uma ferramenta de Deus para que a gente possa entender a importância do confessar. E depois nós também precisamos de um confidente, uma pessoa que a gente se identifica e que passa a ser alguém de nossa confiança. E hoje nós vamos observar alguns pontos básicos que vai nos levar a entender como nós devemos fazer para ser direcionado ao nosso confidente. E é muito importante a escolha de um confidente para cada um de nós. E dentro desse estudo a gente hoje vai ver e perceber a necessidade que a gente tem de termos esse confidente, essa pessoa que a gente vai confiar e se identificar com ela. Confidente. Confiar e se identificar com essa pessoa. As escolhas acerca dessa instância são muito importantes, uma vez que esta pessoa caminhará com você durante todo o programa. Porém, é importante saber que dentro desse processo de limpeza é feito por você. A sua cura, ela só acontece na sua vida através de você. O confidente, ele é muito importante, mas não é ele que vai te curar. Ele é alguém que vai ser um canal de Deus para que você tenha essa situação facilitada. E isso é uma realidade. Dentro desse processo, onde você vai encontrar a sua cura, você precisa ter uma postura de ousadia, de coragem, honestidade e decisão de superar e enfrentar a sua dor. Porque é uma realidade muito grande nas nossas vidas. E até mesmo como cristãos, né, eu sempre, quando tenho a oportunidade de falar aqui do 30 Semanas, eu louvo a Deus pela Igreja Batista de Rancho Novo. Porque nós temos aprendido em outras igrejas, não estou aqui falando mal da igreja de ninguém, mas entendo que a gente aprende muito a ser religioso. E como religioso, muitas vezes nós nos tornamos hipócritas. Pessoas que representam o que não vive.
é um artista. Hipócrita significa artista, intérprete, alguém que interpreta, alguém que cria ficções para viver. E dentro da nossa realidade, a hipocrisia também Jesus vai chamar de sepulcro caiado. Ele é muito bonitinho por fora, limpinho, né, todo arrumadinho, mas a gente sabe que dentro está tudo podre. E a nossa cura maior está dentro. Não é uma roupa, não é um sistema, não é um estilo de vida, mas sim a sinceridade e a verdade diante de Deus e dos homens. Isso é que traz para a gente, dentro desse processo, a limpeza que nós precisamos fazer em nós mesmos. Porque nós acostumamos a ser religiosos. E a gente sabe que em tempos atrás, se nós confessássemos um pecado, até mesmo ao pastor da igreja, nós poderíamos ser excluídos, nós iríamos para o banco de espera até a boa vontade daqueles que se acham santos demais. Várias coisas aconteceriam, e isso causaria muito transtorno em nossas vidas espirituais, e certamente, talvez nós até abandonaríamos aquele processo, aquela vida religiosa. Isso é uma realidade que aconteceu com muitas pessoas. Mas hoje nós temos a capacidade de ter uma postura de ousadia através da palavra de Deus. Direcionado por essa palavra, nós vamos entender a necessidade que a gente tem de sermos verdadeiros com Deus, que nós não temos como mentir e nem enganá-lo, conosco mesmo e também com o nosso próximo, porque a nossa cura traz cura para outras pessoas. Por isso existe essa necessidade do compartilhar. Por isso existe essa necessidade de escolher um confidente, alguém que tenha maturidade espiritual. Alguém que não seja um religioso, mas alguém que, como Jesus, não vai lançar ninguém fora. Porque a nossa realidade como igreja é que os nossos pecados eles são somente diferentes um do outro. Aquele que tem uma compulsão sexual elevada, por alguma razão, depois eu vou falar um pouco das razões que me levaram a tratar essas coisas que eu nem sabia que eu tinha. Eu fui aprender essas coisas a partir do compartilhar, a partir do 30 semanas, que no caso era o celebrando a recuperação, quando nós iniciamos. E hoje nós, através do 30 semanas, descobrimos muitas coisas que a gente vem sofrendo no nosso processo de santificação, processo de pessoas que querem verdadeiramente servir ao Senhor. A gente vem aprendendo que às vezes a gente está servindo mal, que às vezes a gente tem um vício, a gente tem uma falta de caráter espiritual diante de Deus, e a gente perde a imagem e semelhança que nós deveríamos ter como cristãos. Nós somos pequenos cristos, e o que mais agrada a Deus é nós parecermos com Jesus. Por isso Jesus é a base da nossa cura. Por isso nós procuramos fazer um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Através de Deus, a gente faz o pacto, a aliança, no nosso grupo de apoio, nós termos segurança. Pessoas que entendem a vida espiritual de uma maneira adulta, madura. E nós vamos amadurecendo através dos estudos, através da necessidade que a gente tem da palavra e de conhecer esta palavra verdadeiramente como ela é. Não interpretá-lo como um artista. Não viver uma vida hipócrita, mentirosa, porque queremos ser religiosos. Sepulcros caiados, bonitinho por fora, mas podre por dentro. E essa não é a vida que Jesus quer para a gente. No nosso grupo de apoio, a gente aprende a respeitar o pecado do outro, não amar e não gostar, mas amar sim aquela pessoa que tem aquela dificuldade de vencer aquela sua aflição, que ela às vezes não tem nem coragem de colocar para fora. E o confidente, ele é alguém maduro, a ponto de entender que também ele precisa ouvir, ele precisa ter uma visão daquilo que você está vivendo. Ele não vai resolver o seu problema,
mas ele vai te ajudar a facilitar você chegar ao entendimento, ao amadurecimento, ao seu crescimento espiritual, que é bom para você, é ótimo para Deus, é bom para você e excelente para o seu próximo, porque nós precisamos ter, dentro desse processo de limpeza, a ousadia, a coragem. Precisamos entender que precisamos ser honestos com Deus, conosco e com o nosso próximo. E essa realidade são decisões que a gente precisa tomar. Nós estamos trabalhando 8 decisões que são muito importantes dentro do nosso processo de cura. Admitir que somos pecadores e que precisamos de ajuda, isso é muito importante. Depois confessar, que é o que nós estamos tratando nesse momento. Depois nós precisamos entregar a Deus todas as nossas dificuldades e lutas, porque não é fácil viver com isso. Depois nós precisamos entender da nossa dependência de Deus. Nós dependemos de Deus para ser curado. Depois nós precisamos obedecer o que Deus está falando, através da sua palavra, dos seus ensinamentos. Depois nós precisamos confessar esses nossos pecados. Aliás, a número 2, desculpa aí, eu errei, eu falei confessar, mas não é confessar, é confiar. Confiar que Deus vai fazer tudo dar certo. Ainda que a gente veio estragando tudo, chegou o momento de confiar em Deus, se entregando, obedecendo, confessando, reparar e perdoar. Muitas vezes, como no meu caso, nós temos que perdoar a Deus, porque nós muitas vezes nos revoltamos contra Deus e dentro do nosso entendimento, a gente acha que precisamos perdoar a Deus, dentro das nossas revoltas. E depois eu vou tentar em outra oportunidade explicar isso, porque eu passei por um momento de revolta, eu não queria mais ser pastor, fiquei entre 6 a 7 anos fora do seminário, não queria de jeito nenhum, mas até eu chegar a esse entendimento, eu tive que passar pelo recuperando, celebrando a recuperação, eu tive que me recuperar, eu tive que procurar ajuda, e aqui nesse lugar eu encontrei ajuda. Eu tenho um amor muito grande pela minha igreja, porque eu aprendi a ser um cristão aqui nessa igreja. Depois de estar 10 anos em outras igrejas, onde eu era um religioso, eu tenho aprendido e me esforçado para crescer nessa graça e nesse conhecimento de Cristo, porque muitas vezes a gente quer muito mais ser religioso, ter uma aparência visível por fora, e não temos a coragem, a ousadia, a honestidade de nos tratar por dentro. E é quando a gente tem esse entendimento que a gente consegue verdadeiramente se tornar novamente imagem e semelhança de Deus. Termos a aparência de Jesus, que é o centro de tudo que a gente precisa para ser curado. Depois a gente precisa da confiança de um grupo de apoio, da ajuda desse grupo, do partilhar de cada um de vocês, porque a gente vai conhecendo e identificando os nossos próprios problemas através do partilhar. E depois o confidente, essa pessoa que precisa ser madura para nos ajudar assim, facilitar a nossa caminhada, o nosso processo. Algumas razões para você ter um confidente. Em primeiro lugar, é bíblico. Em Eclesiastes 4:12, está registrado assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Muito importante nós entender a necessidade de andarmos juntos, dentro do nosso grupo de apoio, dentro das pessoas que estão trabalhando pelo 30 semanas hoje, pessoas que já passaram pelo ciclo, pessoas que aprenderam as 8 decisões, que tomaram essas decisões com coragem, com ousadia, com honestidade e decidiram superar os seus problemas e vencê-los. Isso é muito importante para a gente. É bíblico, é fundamental para o seu processo de tomada de decisão. O confidente. O confidente ora e apoia espiritualmente. Ele não vai julgar o seu defeito, a sua falta de caráter dentro daquilo que é o pecado que tem atingido a sua vida.
O confidente também, ele o incentivará em seus relacionamentos diários com Jesus. Ele ora e apoia espiritualmente, e ele vai te incentivar a ter um relacionamento melhor com Deus. E é muito importante a gente entender essa questão. Outra coisa também, o confidente poderá direcioná-lo e ajudá-lo nas escritas da memória. É preciso ter alguém de confiança para ouvir a sua história e guardar sigilo. Muito bem, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a escrita das memórias. A escrita das memórias é um ponto muito importante na nossa vida e na ação de cura. Eu lembro-me que dentro desse processo nós vamos falar da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude e da nossa vida adulta ou até idosa, para alguns que participam do 30 semanas, quando já idoso. Mas dentro dessa realidade, nós vamos ter um dia inteiro aqui, para poder passarmos por esse momento de escrita das memórias. Nós vamos tomar café da manhã, vamos almoçar, vamos ter um recreiozinho, vamos passar o dia inteiro aqui. E é algo muito importante, porque eu me lembro que quando eu fiz as minhas memórias no Recuperando, no Celebrando a Recuperação, eu chorei muito, porque em cada pergunta que se foi feita dentro do questionário, eu relembrava a minha infância. E nós também tivemos um estudo sobre pedras fundamentais, um estudo para a família, com o pastor Silfarney, que também foi muito importante para a minha vida, aonde eu descobri as pedras fundamentais que minha família lançou sobre a minha vida. Meu pai, minha mãe, meu avô, que foi uma pessoa muito próxima a mim, e um pai de criação que eu tive. E coisas boas, pedras fundamentais que moldaram o meu caráter, e pedras fundamentais que destruíram o meu caráter. Como, por exemplo, na minha infância, eu fui abusado sexualmente por um casal de vizinhos, mais velhos do que eu. 2 irmãos. E isso deturpou a minha vida sexual já na minha infância. E fez com que eu vivesse a minha vida sexual errada já na minha infância. Isso foi acarretando na minha adolescência, foi acarretando na minha juventude e até mesmo na minha vida adulta. Porque a compulsão sexual é algo que a carne necessita. E é algo que enfraquece o espírito quando está direcionado da maneira errada. E muitas vezes as pedras fundamentais são lançadas pelos nossos pais. E a gente não percebe e não sabe. Muitas vezes, por a gente se calar quando o abuso acontece, a gente retrai-se dentro de nós mesmos e aquele abuso, aquela forma errada de ser maltratado, ela traz uma ação maligna para nossas vidas. Como por exemplo, quer ver uma coisa? Eu casei com uma menina de 14 anos. Com 15 anos, de 14 para 15, a gente teve que ir no fórum pedir autorização para casar e ela já estava grávida. Eu com 21 anos. E fora assim, na minha própria infância, eu não conseguia brincar com as meninas sem pensar em sexo. Eu já fui expulso de casa, alguns pais perceberam a compulsão já na minha infância e me expulsaram de suas casas. Por que isso? Por causa do abuso. É algo que já é uma compulsão, é algo que te impulsiona a fazer, às vezes, até aquilo que você não quer. E a gente acostuma com isso e vive isso. Eu estou dando esse exemplo sexual porque isso é algo que nós mais vivemos, desde a nossa infância até a nossa vida idosa. E é uma realidade que a gente precisa tratar. Homens,
Homens têm vícios pornográficos e às vezes não sabem nem por quê. Né? Eu consigo detectar isso na minha vida porque a minha infância me levou a isso, a viver isso. A minha adolescência era a coisa mais normal do mundo, para mim era uma masturbação e assistir um filme pornográfico. Ou, aliás, não era nem filme, era revistas. Né? Hoje está muito mais fácil, através dos acessos que a gente pode ter. Então, essas coisas são coisas que, para a gente entender que precisamos colocar isso para fora, é muito vergonhoso diante de uma igreja. E eu passei a pregar isso aqui. As pessoas que já me ouviram pregar e falando do 30 semanas, hoje eu não tenho mais nenhuma dificuldade em falar das minhas compulsões sexuais. Eu lembro que uma vez eu preguei aqui para a juventude, e eu falei que eu casei com uma menina de 15 anos, aí teve um que gritou assim: "Ei, pastor, você era o maior papa-anjo, hein?" Eu ri, eu achei legal, mas não deixou de ser um constrangimento também. Para a gente vencer isso, nós precisamos ter ousadia em Cristo Jesus. Nós precisamos saber que as pessoas, elas podem tentar nos apedrejar, mas isso não tem importância diante de Deus quando se houve uma confissão, quando você conseguiu tirar de dentro de você a sujeira, botar ela para fora. Se tem uma coisa que o diabo não gosta, é de saber que você vai ter liberdade em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele é a verdade que liberta. Às vezes a gente não consegue entender isso. A gente acha que isso é um jargão, que é algo que simplesmente a gente fala: "E conhecereis a verdade vos libertará." Libertará de quê? De você mesmo. Porque muitas vezes você esconde a sua falta de caráter espiritual. Muitas vezes você alimenta a sua carne e não alimenta o seu espírito, porque você não vive a verdade. Por quê? Deus, ele procura, olha só como é que a palavra ela se conclui na nossa vida espiritualmente. Deus, ele procura a quem? Os verdadeiros adoradores, que o adore como? Em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Adorar em espírito é adorar, consciente de que o Espírito Santo te convenceu do seu pecado. Adorar em espírito e em verdade é você trazer a verdade da palavra de Deus para a sua vida, para que a mentira saia dentro de você, para que você aprenda a viver a verdade. Porque Jesus vai dizer para a gente que o mentiroso é Satanás, e ele é pai da mentira desde o princípio. Lá no Gênesis ele falou a primeira mentira para Eva e para Adão, e eles acreditaram na mentira, e subtraíram para si, trouxeram para si a mentira de Satanás, e passaram a viver a mentira. E aquela mentira destruiu a família deles, matou, roubou e destruiu a família. Então, Jesus, ele é uma promessa desde o princípio para tirar as pedras fundamentais lançadas por Satanás, lançadas por nossos pais, por nossos familiares, por aqueles que nos abusaram. E quando nós acreditamos que essa verdade de Jesus nos liberta, é quando a gente deixa a mentira da nossa vida sair, para que a verdade possa entrar e nos libertar. Então, esse confidente, ele tem que ser alguém que viva aquilo que ele recebeu de Cristo. Porque nós não estamos aqui brincando de ser crentes, nós não estamos aqui pela nossa própria vontade, nós estamos aqui direcionados por aquele que quer nos ensinar a adorar em espírito e em verdade. E é essa verdade que liberta a gente. A ausência do confidente vai trazer dificuldades para a sua cura. Você precisa dele nesse processo de cura para facilitar as coisas para você. A palavra de Deus ainda diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu próprio companheiro. Provérbio 27, 17. Sozinho você não conseguirá. Já viu o açougueiro lá quando ele vai cortar a carne? Ele pega a faca e passa naquela lima, é ferro contra ferro sendo afiado, e aquela faca
passa a cortar muito melhor. As consequências de não ter um confidente. Quando você não consegue confiar, quando você não se identifica, quando você vem à igreja e começa a olhar para o seu problema, eu vou ter que falar que eu faço isso. A minha experiência, ela é minha, tá, gente? Olha, eu sofro de rejeição, porque eu fui rejeitado pelo meu pai, verdadeiro, biológico. Minha mãe me criou pelo meio do caminho, de qualquer maneira. Essa menina que eu me casei, ela me rejeitou depois de um certo tempo de casado, 14 anos. Nós tivemos 3 filhos e eu sofri rejeição. Essa rejeição também provoca dentro de nós uma ausência de autoestima. E nós nos sentimos muito mal e procuramos outros caminhos de fuga para tentar esquecer isso dentro da gente. E dentro desse processo, eu conheci a masturbação, na ausência de uma mulher. Por quê? Porque eu tive tanto sentimento de rejeição, que eu achei que eu não precisava mais de mulher. Eu poderia me saciar sexualmente, através da masturbação, através da pornografia, não ia me custar muita coisa. Eu não conseguia entender o mal que eu fazia a mim mesmo quando eu alimentava a minha carne e enfraquecia o meu espírito. E isso é algo que são pedras fundamentais lançadas sobre nós. Por exemplo, o meu pai foi um homem que a minha mãe chamava ele de Abraão. Teu pai, depois que eu passei a ser cristão, minha mãe falava assim para mim, o teu pai pensava que era Abraão, ele estava povoando aqui o Rancho Novo, porque o meu pai, ele tem filhos com várias mulheres. Ele era casado, tinha 3 filhos, casadinho, bonitinho aqui no Rancho Novo, mas ele era um adúltero. E ele tinha muitas mulheres e muitos filhos como eu. Toda mulher que ele arrumava, ele fazia um filho. E eu sou um filho, eu era um filho bastardo, que agora eu sou um filho amado de Deus. Eu me descobri, me reconheci e hoje eu sou um filho amado de Deus. Mas antes eu era um filho bastardo. Eu me considerava fruto de um adultério. Então, era mais fácil para mim ser um adúltero do que ter uma família. Ser um pai de família verdadeiro, que ama a sua esposa, que cuida dos seus filhos e que vive a fidelidade do amor dentro do casamento. E dentro do casamento a gente tem toda a liberdade sexual, abençoada por Deus com a nossa esposa. Mas no mundo não se tem esse pensamento. Então o meu pai, toda vez que ele nunca fez nada por mim, nem registro ele me deu. Hoje mesmo eu fui obrigado a lembrar disso quando eu estava preenchendo uma ficha médica, aonde se perguntava, pai, aí eu sou obrigado a escrever, não consta. Mãe, Vera Lúcia Ferreira Pereira. Isso foi constrangimento, tristeza e dor para mim durante muito tempo da minha vida. Mas hoje, como eu sou um filho amado de Deus, e descobrindo essa área espiritual, eu tive força até para perdoar o meu pai, desse mal que ele me fez, essa pedra fundamental. Toda vez que o meu pai se encontrava comigo na rua, ele esticava a mão, eu tinha que dar um beijo na mão dele e pedir a bênção. Quando ele acabava de fazer isso, ele falava, e aí moleque, como é que você está? Está pegando a mulherada do Rancho Novo que nem teu pai? Eu com 8, 9, 10 anos. Pedra fundamental. Opa, meu pai, autoridade máxima constituída por Deus. Eu não sabia que era autoridade constituída por Deus, hoje eu sei. Então nós como pais, muitas vezes lançamos pedras fundamentais na vida dos nossos filhos e não sabemos. Ele lançou na minha. Poxa, meu pai quer que eu tenha muitas mulheres que nem ele, eu vou ser igual ao meu pai. A pedra já entrou, já foi para o coração, já foi para o cérebro e eu estou crescendo. Já estou brincando com as meninas querendo ser meu pai. Já estou na minha adolescência praticando sexo com mulheres. Já entro na minha juventude fazendo um filho numa menina de 14 anos, tendo que casar. Porque, e agora, o que vocês vão fazer? A gente se casa. Mas o que é casamento? Não sei, nem quero saber, não tive base. Essas coisas são coisas que eu estou dando praticamente um testemunho para vocês verem a importância da cura na nossa vida. Nunca foi fácil para mim falar essas coisas dentro de uma igreja. E eu
tive um período da minha vida que eu gostava mesmo de andar de terno e gravata e pregava na Assembleia, na Metodista, na Batista. Era me chamar para pregar, Deus me deu esse dom da palavra e eu sempre usei ele. Na maior hipocrisia, sepulcro caiado no altar do Senhor. Era muito fácil para mim interpretar. Eu escondia todos os meus temores, meus medos, eu confiava em Deus, usava a palavra de Deus em vão, preso nas minhas faltas de caráter espiritual. Por quê? Porque quando a gente alimenta a carne, a gente esquece a vida espiritual. E a carne, ela é a parte mais fraca que nós temos. O que é forte em nós é o Espírito. E para viver essa verdade do Espírito, a gente precisa ter isso aqui, que o estudo está nos ensinando. A gente precisa ter ousadia. Hoje eu não tenho mais medo de falar sobre isso em lugar nenhum. Já preguei 30 semanas em outras igrejas, né, Denilson? Já fomos dar testemunho. A mesma coisa que eu falo aqui, eu falo nas outras igrejas. E ainda brinco. Olha, meus irmãos, se vocês quiserem me apedrejar, podem apedrejar, tá? Não tem problema nenhum, não. Mas cuidado para a pedra não voltar para vocês. Porque quem não tiver pecado aqui dentro, pode atirar a primeira pedra. Eu uso a palavra. É a palavra que nos cura, que nos lava, que nos purifica, que nos santifica. E ela nos afronta também, porque aqui ninguém está brincando de ser crente, não. Ou nós somos aqueles adoradores que Deus está procurando para adorá-lo em espírito, convencido pelo pecado, pela justiça e pelo dia do juízo, ou não vamos ser hipócritas, sepulcro caiado. A nossa realidade dentro dos 30 semanas hoje é essa, nós estamos aqui para ser curados dos nossos males. E não pensa que eles acabam porque a gente vem aqui e faz o tratamento, não. Nós precisamos continuar vivendo da palavra de Deus, que vai nos afrontar todos os dias, para poder vencer os nossos defeitos, porque eles vêm, a carne quer ser alimentada. A carne não quer as coisas espirituais, ela não vai entrar no reino de Deus. A carne e o sangue não entram nos céus. O que entra nos céus é um espírito lavado e remido pelo sangue de Jesus. Sacrifício vivo no altar. A minha vida hoje, com meus erros e defeitos do meu passado, das pedras fundamentais que foram lançadas sobre a minha vida, é um sacrifício vivo no altar, um coração contrito, arrependido. Deus não dispensa. Deus, ele não quer saber de terno e gravata, de sacrifício, de santarrão, não. Ele quer pessoas verdadeiras para ser usado pelo seu Espírito Santo, porque santo é só o Senhor. Eu costumo muito brincar com o pastor Jaziel e falar para ele: pastor Jaziel, olha, a igreja tem mania de chamar pastor de anjo. O senhor pode ser o anjo da igreja, tá? Porque eu não sou anjo, não. Eu sou homem, sou carne, sou fraco, sou falho. Eu brinco com ele, tenho muita intimidade com o meu pastor, porque dentro da questão do confidente, aconteceu algo muito importante, logo no começo dos 30 semanas na minha vida. Porque assim, a gente acostuma a ser hipócrita, a gente acostuma com a mentira, e a mentira, ela passa a ser a nossa verdade. Ela é tão mentirosa que a gente acredita que ela é a nossa verdade. Aí o que aconteceu? O meu confidente, ele veio de São Paulo. Eu era o único que tinha um confidente de São Paulo no Celebrando a Recuperação. 30 semanas antigo. Eu fiquei todo feliz, eu falei, eu entendi o que era confidente, já sabia que eu ia ter que confessar os meus pecados, eu pensei, opa, vou confessar os meus pecados, o tiozinho, né, Denilson, vai para São Paulo, ninguém vai saber de nada na igreja, estou tranquilo, vou confessar tudinho para ele. Abri o verbo, falei tudo que eu estou falando para vocês aqui, fiquei todo feliz, tive um certo alívio, mas eu senti que ainda estava faltando alguma coisa. Acabou a confissão, escrevi as minhas escritas, chorei o tempo inteiro, da infância até a vida adulta, eu chorando o tempo todo, escrevendo, chorando, lembrando e relembrando e sendo lembrado de quem verdadeiramente eu era pelo Espírito Santo, porque é algo muito maravilhoso, gente. Não deixem de fazer as escritas. Conclusão. Ele foi embora. 2 semanas de afronta pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus me procurou, no momento em que eu dobrei meu joelho para orar, agradecendo pelo Celebrando a Recuperação. O Espírito Santo falou: procura o pastor Jaziel, confessa tudinho que você falou para o seu confidente para ele. Eu falei, o quê? Eu? Falar para o pastor Jaziel? Dos meus
erros, das minhas falhas, da minha falta de caráter? Fornicação? Rejeição? Como é que vai ser isso? Não vou falar nada não. Uma semana, eu dobrava meu joelho para orar, o Espírito Santo tampava os ouvidos. Começou a me incomodar, começou, eu não aguentei. 2 semanas depois eu liguei para a secretária da igreja e pedi um gabinete com o pastor. Mas o pastor está ocupado. Olha só, eu preciso falar com o pastor, eu quero falar com o pastor. Eu sou o vice-presidente da igreja, eu quero falar com o pastor Jaziel. Tá bom, marcou. Cheguei, falei, pastor, eu preciso confessar para o senhor, igual eu confessei para o tiozinho, meu confidente, do Celebrando a Recuperação. O pastor olhou para mim, tudo bem, vamos lá, marca o dia, marcamos o dia. Cheguei no gabinete, com as pernas tremendo, falei, pastor, o que eu vou falar para o senhor, daqui para frente a decisão é sua, se o senhor quiser me tirar do pastorado, do seu ministério, o senhor pode tirar, quiser me tirar da vice-presidência da igreja, o senhor pode me tirar, o senhor pode fazer o que o senhor quiser comigo, depois que eu acabar de te contar a minha história. Aí eu comecei a minha infância, choro e falo. A minha adolescência, choro e falo. A minha idade adulta, choro e falo. A minha idade adulta e religiosa dentro da igreja, contei tudo. Falei, bom, agora ele vai me tirar do cargo de pastor, agora ele vai. Pastor Jaziel me abraçou, dobrou o joelho junto comigo, começou a chorar junto comigo, agradecendo a Deus pela minha vida. Aquilo ali foi um bálsamo na minha vida, no meu coração, e a partir daquele momento eu recebi do Espírito Santo essa ousadia de falar o que eu estou falando para vocês hoje. Eu comecei a pregar de verdade a minha vida na igreja. As pessoas começaram a se converter. Eu estou há 13 anos trabalhando com discipulados dessa igreja, com meu coração limpo, com a minha consciência tranquila diante de Deus e dos homens, porque quando a gente consegue colocar a mentira para fora, a verdade entra, e ela nos liberta, e a verdade tem nome, eu aprendi isso no Famílias Saudáveis. Jesus Cristo é a verdade, a mentira é Satanás, e a gente muitas vezes se prende na mentira, fica preso no adultério, na fornicação, nas drogas, na bebedeira, nos vícios, que destrói até mesmo a nossa carne. Nós ficamos presos dentro de nós mesmos e nunca conseguimos a nossa libertação. Por quê? Eu costumo também, entendo na palavra de Deus, que nós, dentro do nosso processo de santidade, podemos passar pela cura interior e ser curados. Isso não é salvação. Nós podemos também passar pela libertação e ser libertos, mas isso não é salvação. Salvação é uma coisa, é uma dádiva de Deus que Ele dá aos seus filhos. Libertação é um processo que nós estamos trabalhando isso no 30 Semanas. E cura interior também, são processos. A única coisa instantânea é a salvação. Quando a gente entrega ao Senhor um coração contrito, cheio de fé na palavra dEle, cheio de arrependimento pelos nossos pecados, entendendo que o Espírito Santo está nos convencendo que nós somos pecadores, que somos totalmente dependentes da graça e do favor de Deus, porque a salvação pertence a Deus, ela não pertence a nenhuma denominação, ela não pertence à religião, ela pertence ao Senhor Jesus, e Ele dá para quem Ele quiser. Ele deu para um ladrão ao lado dele, na cruz do Calvário. O camarada só fez besteira a vida inteira, mas nos últimos minutos da vida dele, ele foi salvo. Tem muita gente que está 50, 60 anos dentro da igreja e não tem salvação. Passa pelo processo de cura, de libertação, mas isso não é salvação. Às vezes tem uma vida que parece um santo. Então a gente tem que entender que essa condição que Deus nos dá de ser verdadeiro é que vai trazer para nós cura, é que vai trazer para nós libertação e que vai nos fazer entender que nós somos filhos amados de Deus. Dentro das nossas faltas de caráter, dentro das nossas falhas, nós estamos dentro de um processo. E quando nós estivermos prontos, Deus vai nos levar para Ele.
aí sim o nosso espírito vai retornar ao nosso Pai que nos deu ele. Isso é uma realidade. A carne e o sangue não entram no reino dos céus. E a Bíblia também vai nos ensinando. As pessoas que vão dar frutos de pessoas salvas são aqueles que não são beberrões, não são comilões, não são adúlteros, não são fornicários. 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 10, vai nos ensinar sobre as pessoas que vão entrar no reino e as que não vão. E isso é uma realidade espiritual que a gente precisa crer. Identificar a escolha do seu confidente é algo muito importante para nossas vidas. O confidente, ele pode ser identificado. Nós precisamos ter esse confidente, nós precisamos escolher essa pessoa. E como nós vamos escolher esse confidente? Diz assim ainda a palavra de Deus, em Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor ter companhia do que ele estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Eclesiastes 4, 9 e 10. O pastor Jaziel, quando eu tive essa ousadia, essa coragem, essa honestidade, sabiamente, ele me abraçou. Ele não me jogou fora como eu pensei, que ele ia me tirar do cargo pastoral, que ele ia me tirar o cargo presidencial da igreja. Então, o confidente tem que ser alguém que te abrace, que te ajude a levantar, porque é muito fácil nós acabarmos de destruir uma pessoa caída. É muito fácil. Dar o ombro, abraçar, gastar o seu azeite, gastar o seu vinho de alegria de ver uma pessoa curada, o azeite do Espírito Santo que está sobre a sua vida, que você pode repartir com o outro. Às vezes a gente prefere ser um sacerdote hipócrita, a gente prefere ser um levita que só se preocupa em cantar. Aí como a palavra diz, esse povo me adora com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. É a palavra, gente, que vai sempre nos afrontar. Não adianta eu ser um sacerdote e passar ao longe de uma pessoa caída. Eu tenho que passar perto, eu tenho que abraçar, eu tenho que gastar, eu tenho que investir nela. E a nossa igreja, através do 30 Semanas, ela faz isso, um investimento na nossa vida espiritual. Eu, Denilson e Ana, quando a gente tem a oportunidade de falar alguma coisa aqui no altar, a gente motiva e incentiva as pessoas a participarem. É uma pena que a nossa maior dificuldade é fazer a nossa própria igreja entender essa questão, essa necessidade que se tem. Nós tivemos anos aqui de termos 150 a quase 200 pessoas participando, né, Denilson? E a maioria de outras igrejas. Por que isso? Porque aqui na minha igreja eu prefiro às vezes ser um sepulcro caiado do que mostrar a minha podridão. É muito mais fácil ser sepulcro caiado, interpretar. Entender que é esse coração contrito que Deus procura, que Deus busca, e que é o sacrifício suave às suas narinas, é difícil, porque tem que botar para fora a dor, tem que vencer o maus trato na infância, porque quando nós somos abusados sexualmente, isso dá um distúrbio mental na vida de uma criança, que ele vai ser um péssimo adolescente, vai ser um jovem destruído, e vai ter família destruída. E a gente vai lutando em toda a vida. Eu estou lutando até os dias de hoje, para ter uma família saudável. Minha esposa está aqui fazendo 30 semanas comigo. Eu estou até feliz de ela estar participando da minha vida e conhecendo um pouco mais de mim, porque nós somos pessoas íntimas, que precisamos nos ajudar. E a gente viver a verdade da palavra de Deus, a gente paga preços, porque muitos não querem entender isso. E
nós às vezes acostumamos a ser religioso e não conseguimos ter essa ousadia, essa honestidade com Deus e com os homens. E essa realidade que nós precisamos viver hoje é que vai fazer com que a gente se pareça com Jesus, que a gente tenha a imagem e a semelhança lá do princípio. Nós fomos criados macho e fêmea. Nós fomos criados à imagem e à semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós muitas vezes perdemos essa imagem por causa das mentiras. E elas precisam sair da nossa vida. A escolha desse confidente é muito importante, porque ele é alguém que vai nos ajudar. E dentro dessa realidade de escolha, nós vamos buscar alguém na direção de Deus. Ore pelo seu confidente. Ore pela pessoa que já completou o ciclo e que pode te ajudar no seu processo de cura. Esteja atento às orientações de todos os encontros. Esteja atento aos líderes de grupo, aqueles que já completaram, o ciclo, os que são voluntários, os que estão trabalhando essa realidade, para que hoje possa compartilhar a sua vida com pessoas que precisam ser curadas também. Ele tem que ser uma pessoa totalmente curada, capaz de viver a verdade que agora ele já conhece e que está libertando ele totalmente de todo esse processo de cura que ele precisa. Ele deverá ser do mesmo gênero. Mulher vai procurar uma confidente do sexo feminino e o homem vai procurar um confidente do sexo masculino. Dentro disso também, é muito importante também o confidente, se ele estiver participando ativamente como líder, ele também precisa ser alguém que compartilha sempre lá no grupo de apoio, para que haja uma confiança de cura na vida desse confidente através das partilhas. E essas partilhas têm que serem verdadeiras. E nós precisamos, através das nossas partilhas, sermos confrontados pelo Espírito da verdade naquele compartilhar. Não adianta você ir para o compartilhar e ficar com medo de falar do seu defeito de caráter. Não adianta você continuar querendo ser sepulcro caiado. Você não vai nem conseguir fazer o 30. Você vai parar pelo meio do caminho. Nós estamos vivendo aí agora algumas dificuldades que nós vamos ter que se esforçar para vencê-las, para que a gente continue esse processo. Algo também muito importante na partilha é você ser um bom ouvinte. Porque eu nem sabia que eu sofria de codependência familiar. Dentro do meu processo de rejeição, eu fiquei um período da minha vida criando os meus filhos sozinho, porque eu fui abandonado. Aí sabe o que aconteceu? Eu comecei a sofrer do que a gente aqui chama de codependência familiar. Eu passei a viver mais para os meus filhos do que para mim mesmo. E com isso, eu nem existia, porque eu fazia mais as vontades deles, para poder suprir a ausência de uma mãe. Eu fazia o papel do pai e da mãe, e não vivia para mim. E isso acarretou o quê? Uma má educação para eles também, que nunca ouviam não, ouviam mais o sim do que o não. E conclusão, isso prejudicou a vida deles, e prejudicou a minha também. Então, até a gente chegar a esse entendimento, de que a gente tem também essa questão da rejeição, essa questão da codependência familiar, é você depender da felicidade do outro para ser feliz. Isso é um grande erro, porque a nossa felicidade está em Jesus, está em se sentir filho amado de Deus, e estar em compartilhar isso com o seu próximo. Onde estiver a planta dos seus pés, você precisa falar do amor de Deus por você, do amor que você tem por Ele, e do amor que as pessoas precisam conhecer dEle. Isso é uma realidade que a gente vive. Então, dentro disso, a gente precisa ter uma consciência para escolher o nosso confidente. Deverá ser do mesmo gênero, já falei. Você pode ou não se identificar com a história dessa pessoa. Gente, eu falo sempre isso. A minha experiência é minha.
eu passei por divórcios. Por quê? Por falta de entendimento, por um coração endurecido, tanto meu quanto da pessoa que se divorciou de mim. Essa é a minha experiência. Aqui nós tratamos famílias. Talvez se as igrejas do passado, porque eu já sou cristão há 28 anos, se tivesse um 30 semana, onde a gente pudesse confessar, onde a gente pudesse se cuidar com a verdade da palavra que liberta, talvez a minha vida teria sido diferente. Mas não foi. O que eu vou fazer com a minha dor? Eu vou deixá-la me matar? Eu vou deixá-la destruir o Deus vivo que tem dentro de mim? Ou será que eu posso vencê-la? Eu acredito que eu posso, e que vocês também podem vencer o problema de vocês através da verdade. Vocês podem ser libertos, vocês podem ser curados e podem se sentir filhos amados de Deus, que vão vencer a cada dificuldade que surgir nesse processo de caminhada com Jesus, porque Ele é o nosso guia, Ele caminha com a gente. O Espírito Santo é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que nos afronta, o Deus que quando a gente bota o joelho no chão, Ele fala a verdade, você está vivendo uma mentira, enquanto você não falar a verdade, eu não vou te dar apoio, porque é o Espírito Santo que faz tudo por nós, é Ele que nos convence do pecado. Muito bem, certifique-se de que o seu confidente fez todo o programa, tá? Tomou as 8 decisões, ele vive uma vida de acordo com o que prega, ele tem um relacionamento com Jesus, ele expressa o desejo de ajudar em seu processo de restauração, ele demonstra sensibilidade, compaixão, cuidado, esperança e não tem pena de você. Ele fala para você a verdade, o que você precisa ouvir. Porque não adianta ter peninha de quem está chorando porque está no pecado. Você tem que falar para ele que você o ama, mas que ele precisa largar o pecado. E isso é uma realidade que a gente precisa viver. Porque o que nos afasta de Deus é o pecado, gente. E a gente está aqui para ser curado. Então, nós já estamos encerrando. Seja um bom ouvinte, ouça as partilhas. Quando o irmão estiver partilhando, faça o silêncio que é necessário. Seja forte o suficiente para confrontar sua negação, sua procrastinação. Procrastinar é você saber que tem que fazer algo e você não faz. Você prefere, deixa para depois eu confesso isso, depois eu falo isso. Não faça isso e vença essa sua dificuldade. Você vai ser confrontado pelo Espírito Santo. Ofereça sugestão e não ordem. Nós não estamos aqui para dar ordem a ninguém do que ela tem que fazer. Ela tem que fazer de coração. Tem que entender muito bem isso. Saiba compartilhar a sua própria luta. A luta do outro é do outro, não é sua. E isso é uma realidade que a gente precisa viver. Esteja pronto para escrever as suas memórias. O seu confidente vai te ajudar. Seu confidente será essencial nessa etapa. Não se sinta culpado, abra o seu coração. O propósito da culpa é fazê-lo sentir-se mal com o que fez no passado. Suas memórias gerarão convicção para o arrependimento e não para a condenação. Não tenha medo, tá bom? Seja honesto. Vou escolher meu ou minha confidente. Conclusão: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmo 27, verso 1. Que Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, e que a gente alcance a cura que a gente precisa. Vou fazer uma rápida oração, tá bom? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo privilégio, Pai, de estar aqui, podendo compartilhar tudo aquilo que o Senhor já tem feito pela minha vida. Sou consciente de que ainda preciso melhorar muito diante de Ti, Senhor, diante dos homens, diante de mim mesmo. Pai querido, eu tenho convicção de que o Seu Espírito trabalha na verdade. O Senhor é justo e só opera na justiça.
E nós queremos, Pai, ser justificado pelo poderoso nome do Senhor Jesus, por este sangue derramado na cruz do Calvário, por cada vida que aqui se encontra. E nós já te agradecemos a sua graça, o seu favor, que é o que nos basta. Em nome de Jesus. Amém.